Imagine viver em um lugar onde o inverno dura 9 meses e sair de casa sem as roupas certas pode ser uma sentença de morte. Em Yakutsk, uma das cidades mais frias do mundo, as temperaturas podem despencar para incríveis 70 graus negativos e o simples ato de respirar o ar gelado pode ser doloroso. Mas isso é apenas o começo. Você sabia que muitos moradores precisam cortar blocos de gelo dos rios congelados para ter água potável em casa? Ou que os carros precisam ficar ligados o tempo todo para não congelarem? Neste vídeo, vamos mergulhar na realidade extrema de Yakutsk e descobrir como seus moradores enfrentam o frio extremo todos os dias. Yakutsk fica no coração da Sibéria, uma das regiões mais frias do planeta. Localizada na República de Sakha, essa cidade parece um mundo à parte, onde o gelo domina praticamente o ano inteiro. Apesar de ocupar um território gigantesco, a população é relativamente pequena, com cerca de 970 mil habitantes espalhados por uma imensidão de neve e florestas congeladas. A cidade é formada principalmente por dois grupos: os Yakuts, um povo com costumes próprios e uma língua diferente do russo, e os russos, que chegaram ao longo dos séculos e ajudaram a moldar a cultura local. No inverno de Yakutsk, o frio não é apenas uma questão de temperatura, é um desafio diário para quem vive na cidade. As temperaturas variam entre 20 graus negativos e 49 graus negativos, mas podem chegar a 71 graus negativos em algumas áreas. O frio é tão intenso que sair de casa sem a proteção certa pode ser perigoso, e até mesmo respirar o ar gelado pode causar desconforto imediato. Durante o inverno, a cidade fica coberta de neve e envolta por uma neblina quase constante, tornando a visibilidade limitada e o clima ainda mais hostil. O frio extremo afeta até os objetos do dia a dia. Celulares e outros dispositivos eletrônicos simplesmente param de funcionar ao ar livre. Carros precisam ficar ligados o tempo todo para não congelarem, e baterias descarregam muito mais rápido do que o normal. A infraestrutura da cidade também sofre com essas condições. Canos de água congelam com frequência e os moradores precisam estocar água para evitar problemas. O abastecimento de energia é instável e quedas de luz acontecem regularmente, tornando o inverno ainda mais desafiador. Em Yakutsk, cada tarefa do dia a dia exige mais planejamento, tornando a rotina em Yakutsk muito diferente do que se vê em outros lugares do mundo. Em Yakutsk, manter o calor não é apenas uma questão de conforto, mas de sobrevivência. O frio extremo domina a maior parte do ano, e qualquer descuido pode ser fatal. Para enfrentar esse clima, os moradores precisam adotar estratégias que fazem parte do dia a dia de quem vive na cidade mais fria do mundo. Dentro de casa, os fogões a lenha praticamente nunca são desligados. Durante 9 meses do ano, eles queimam sem interrupção, garantindo que o interior das casas permaneça aquecido. As construções são projetadas para reter o máximo de calor possível, com paredes reforçadas e janelas duplas para evitar que o frio invada o ambiente. Mas quando se está do lado de fora, a realidade é outra. Em temperaturas que podem chegar a 50 graus negativos ou menos, o calor do próprio corpo se torna mais importante do que qualquer outra coisa. A prioridade não é a alimentação, mas sim manter a circulação ativa e impedir que o frio roube todo o calor do organismo. O uso de várias camadas de roupas, feitas com materiais próprios para suportar temperaturas extremas, é essencial. A exposição prolongada ao frio pode fazer com que a temperatura corporal caia rapidamente, e isso pode ser perigoso. Em Yakutsk, não há espaço para erros. Um simples atraso para encontrar abrigo pode levar a consequências graves. O inverno na cidade não perdoa, e quem vive lá precisa estar sempre preparado para enfrentar o frio que nunca dá trégua. Em um lugar como Yakutsk, conseguir comida não é tão simples quanto ir ao supermercado. Com o frio intenso, a refrigeração não é uma preocupação, na verdade, os produtos vendidos ao ar livre ficam congelados naturalmente. As carnes, peixes e até frutas silvestres são expostos em barracas de mercado como se estivessem em um imenso freezer natural. Os mercados de peixe têm um papel fundamental na alimentação da população. Como a agricultura é limitada pelo frio extremo, a pesca nos lagos congelados se torna uma das principais fontes de alimento. Os pescadores fazem buracos no gelo e retiram os peixes diretamente da água gelada, garantindo um suprimento constante durante o inverno rigoroso. Entre os pratos mais consumidos está a stroganina, uma iguaria local feita de peixe cru congelado, cortado em fatias finas e servido imediatamente, sem necessidade de cozimento. Além do peixe, a dieta dos moradores inclui carne vermelha, leite e frutos silvestres, todos adaptados às condições da região. O leite e seus derivados vêm principalmente dos rebanhos criados em condições extremamente frias, enquanto as frutas, colhidas no verão curto, são armazenadas para o restante do
do ano. Em Yakutsk, algo simples como abrir a torneira e esperar a água sair não é uma realidade para todos. No frio extremo da cidade, os encanamentos não conseguem resistir às temperaturas baixíssimas e frequentemente congelam, deixando muitos moradores sem abastecimento regular. Diferente de outras regiões, onde estações de tratamento garantem o fornecimento contínuo, aqui é preciso recorrer a métodos alternativos para conseguir água. Uma das soluções mais comuns é buscar gelo diretamente dos rios congelados. Durante o inverno, é comum ver moradores cortando grandes blocos de gelo e transportando-os para casa. Esse gelo é armazenado e derretido aos poucos para garantir o abastecimento doméstico. É um processo trabalhoso, mas essencial para a sobrevivência. Mesmo com sistemas de encanamento em algumas áreas, os desafios são constantes. A infraestrutura sofre com falhas e congelamentos, e as temperaturas extremas dificultam qualquer manutenção. Por isso, garantir o acesso à água exige planejamento e esforço diário, algo que faz parte da rotina de quem vive nesse frio extremo. A rotina escolar em Yakutsk não é nada fácil. Enquanto em muitos lugares, aulas são canceladas por um pouco de neve ou frio intenso, aqui as crianças seguem para a escola mesmo com temperaturas chegando a 55 graus negativos. Só quando o termômetro despenca para além dos 70 graus negativos, as atividades são suspensas. Para elas, enfrentar o frio é parte do cotidiano, e faltar às aulas por causa do clima simplesmente não é uma opção. A educação tem um papel fundamental na vida dessas crianças. Além de aprenderem as matérias comuns, há um foco especial no ensino do idioma russo, essencial para quem busca oportunidades no futuro. Como a região tem sua própria cultura e idioma local, a escola se torna o principal meio de conexão com o restante do país. Durante o dia, os alunos fazem pausas para se alimentar, já que o frio extremo exige muita energia do corpo. Os pequenos lanches distribuídos entre as aulas ajudam a manter o metabolismo ativo e garantir que eles consigam acompanhar o ritmo sem se sentirem exaustos. Apesar das temperaturas congelantes, as crianças costumam ir sozinhas para a escola. A comunidade é segura e os pais confiam que seus filhos podem caminhar até lá sem preocupações. Enfrentar o frio em Yakutsk não é só questão de conforto, mas de sobrevivência. Sair de casa sem estar devidamente protegido pode ter consequências sérias, e por isso, cada peça de roupa é escolhida com cuidado. O segredo para suportar as temperaturas extremas está nas camadas. Primeiro, roupas térmicas bem ajustadas ao corpo para reter o calor. Por cima, mais algumas camadas de lã ou algodão para ajudar no isolamento. E, finalmente, os casacos pesados, geralmente feitos de pele, que são indispensáveis para bloquear o vento cortante e manter o corpo aquecido. Os pés também precisam de atenção especial. Botas comuns não funcionam no frio de Yakutsk, então calçados especiais, geralmente forrados por dentro e resistentes por fora, são essenciais para evitar congelamento. Luvas grossas, chapéus e cachecóis completam o conjunto, garantindo que nenhuma parte do corpo fique exposta. Ficar ao ar livre por mais de 30 minutos, sem proteção adequada, pode ser fatal. A temperatura é tão baixa que qualquer descuido pode levar a hipotermia ou congelamento da pele. Os cílios e sobrancelhas congelam em poucos minutos, formando pequenas camadas de gelo, e até respirar pode ser desconfortável, já que o ar gelado pode causar dores no peito. Para os moradores, se vestir dessa forma é uma rotina. Não importa se é para ir ao mercado ou ao trabalho, cada saída exige a mesma preparação. É um cuidado essencial para enfrentar um dos lugares mais frios do mundo. A rotina em Yakutsk é completamente adaptada ao frio extremo, e isso se reflete na estrutura das casas e no dia a dia dentro delas. As casas são, em sua maioria, feitas de madeira. Esse material é escolhido não só pela disponibilidade na região, mas porque ajuda a isolar melhor o calor, algo essencial em um lugar onde o frio pode ser implacável. Além disso, muitas casas são construídas sobre estacas para evitar o contato direto com o solo congelado, o que poderia comprometer a estrutura com o tempo. O encanamento tradicional não funciona em Yakutsk. A água congela dentro dos canos, o que impossibilita o uso normal de torneiras e vasos sanitários. Para contornar isso, a maioria das casas não tem banheiros internos, e as famílias precisam usar banheiros externos, que são pequenas cabines do lado de fora da casa. No frio extremo, essa simples tarefa se torna um desafio diário. O banho também precisa ser planejado. Como aquecer água é trabalhoso e a umidade pode congelar rapidamente, a maioria das pessoas toma banho apenas uma vez por semana, geralmente aos domingos. Esse dia se torna quase um ritual, onde toda a família se organiza para aproveitar ao máximo o calor da água antes que ele se perca no frio. Dentro de casa,
o aquecimento nunca pode ser interrompido. Os fogões a lenha ou aquecedores ficam ligados praticamente o tempo todo para garantir que o ambiente permaneça confortável. As janelas são reforçadas para evitar a entrada do frio, e cada canto da casa é aproveitado para armazenar suprimentos, já que sair para buscar algo pode ser uma tarefa difícil. Mesmo com o frio intenso, os moradores de Yakutsk encontram maneiras de se divertir e aproveitar o tempo livre. As opções de lazer são limitadas pelas temperaturas congelantes, mas isso não impede a população de manter uma rotina ativa e socializar, seja ao ar livre ou dentro de casa. Os esportes de inverno são uma parte importante da cultura local. Futebol na neve, esqui e trenós puxados por cães ou cavalos são atividades comuns, principalmente entre os mais jovens. Mesmo com temperaturas abaixo de zero, as crianças brincam ao ar livre, muitas vezes organizando batalhas de bola de neve como uma forma simples e divertida de passar o tempo. Para elas, o frio não é um obstáculo, mas sim um elemento natural da rotina. Além das atividades externas, a vida social dentro das casas também é essencial. Muitas famílias possuem cabanas externas aquecidas, onde podem tomar banho com mais conforto. Esses espaços também servem como locais de encontro, onde amigos e parentes se reúnem para conversar, compartilhar refeições e escapar um pouco do frio intenso. Yakutsk não é apenas uma das cidades mais frias do mundo, mas também um dos maiores centros de mineração da Rússia. O subsolo da região guarda riquezas valiosas e a extração de minerais, especialmente diamantes, é uma das bases da economia local. A mineração tem uma longa história na Sibéria, remontando aos tempos em que a região era usada como local de trabalhos forçados. Com o passar dos anos, a exploração mineral se modernizou e se tornou uma das principais atividades econômicas, gerando empregos e atraindo investimentos. A República de Sakha, onde Yakutsk está localizada, é responsável por uma grande parte da produção de diamantes do país, tornando a Rússia um dos maiores exportadores desse mineral. Além dos diamantes, a economia da cidade também se apoia na extração de ouro, carvão e gás natural. O comércio local é impulsionado pelos salários dos trabalhadores da mineração, e muitos serviços na cidade giram em torno desse setor. No entanto, o frio extremo impõe desafios logísticos, dificultando o transporte e a operação de maquinários, o que exige tecnologia e estratégias específicas para manter a produção ativa durante todo o ano. Mesmo com essas dificuldades, Yakutsk se mantém como um polo econômico estratégico, sustentando sua população e garantindo um papel importante para a Rússia no mercado global de minerais. No extremo frio de Yakutsk, a pesca no gelo não é apenas uma atividade recreativa, mas uma necessidade para muitos moradores. Em uma região onde o inverno domina grande parte do ano, os rios e lagos congelados escondem uma fonte valiosa de alimento, e dominar as técnicas certas pode fazer toda a diferença para quem depende dessa prática. A pesca começa com a perfuração do gelo, que pode ter mais de 1 metro de espessura. Para isso, os pescadores utilizam brocas manuais ou motorizadas, abrindo buracos que darão acesso à água. O processo exige paciência e força, já que o gelo pode ser extremamente resistente. Uma vez aberta a passagem, o trabalho real começa. Os métodos tradicionais ainda são amplamente utilizados. As redes de pesca são lançadas por meio de buracos feitos a certa distância uns dos outros, permitindo capturar um grande volume de peixes. Para posicionar as redes sob o gelo, os pescadores usam longos postes de madeira e cordas, guiando a malha por baixo da superfície congelada. O processo é trabalhoso, mas pode render peixes em grande quantidade. Já os arpões são utilizados para uma abordagem mais direta e precisa. Os pescadores observam atentamente qualquer movimento na água escura, prontos para agir no momento certo. Essa técnica exige habilidade e prática, pois o reflexo e a velocidade do pescador fazem toda a diferença no sucesso da captura. Entre as espécies mais comuns na pesca no gelo de Yakutsk estão o lúcio e a perca, que são apreciados tanto por seu sabor quanto por sua resistência ao frio. Depois de capturados, os peixes são imediatamente processados ou mantidos ao ar livre, onde as temperaturas naturalmente os congelam, garantindo a conservação por longos períodos sem necessidade de refrigeração artificial. Além de ser uma atividade essencial para a alimentação, a pesca no gelo também mantém vivas tradições passadas de geração em geração. E o vídeo chega ao fim por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre a vida em Yakutsk na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós.